Os Estados Unidos corrigiram recentemente as brechas nas leis tarifárias. Isso impediu empresas como Temu e Shein de explorar a isenção de minimis destinada a turistas individuais trazerem lembranças de viagens. Empresas chinesas perderam bilhões em valor de mercado segundos após o anúncio da lei, enquanto especialistas consideraram a medida necessária e atrasada. Em 2023, os Estados Unidos compraram mais produtos do México do que da China pela primeira vez em 20 anos. Isso é uma grande vitória para a economia da América do Norte e mostra que os Estados Unidos reduziram a dependência das importações chinesas. Ou é isso que parece? Durante o mesmo ano, o volume de envios da China para o México disparou em 59,7%. A rota de envio da China para o México é a que mais cresce no mundo atualmente. Mas isso é um pouco suspeito. Como esperado, muitas mercadorias que chegam ao México são posteriormente transportadas para os Estados Unidos. Há um motivo para tomar essa rota elaborada. Após a guerra comercial, isso virou uma forma esperta de driblar as sanções americanas. O México não aplicou as mesmas tarifas e restrições de importação aos produtos chineses. As táticas da China estão em constante evolução, com a transferência de fábricas para o México e a busca por brechas legais. Isso envolve o livre acesso do México ao mercado americano pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá e a Lei de Importação de Minimis. Vamos explorar como a China está tentando contornar as restrições comerciais impostas por Washington e como os Estados Unidos estão reagindo a isso. Mas antes disso, por favor, certifique-se de clicar no botão de curtir abaixo. Qualquer vídeo relacionado ao primeiro comando da capital corre o risco de ser rebaixado pelo exército de 50 centavos do primeiro comando da capital para matar seu alcance no algoritmo. Então, suas curtidas nos ajudam muito. A China se beneficia muito da economia global atual. Ela tem o maior superávit comercial do mundo, chegando a 823 bilhões em 2023. Cerca de um terço disso vem dos Estados Unidos, pois registrou um déficit comercial com a China no valor de 279 bilhões de dólares no mesmo ano. Ela não quer perder este valioso mercado. Mas, a partir de 2018, parecia que os dias de dólares americanos fluindo para a China estavam acabados. O presidente Donald Trump, descontente com o enorme déficit comercial, decidiu impor tarifas sobre vários produtos chineses, dando início a uma guerra comercial. A primeira rodada de sanções visou mais de 1.300 produtos chineses, valendo cerca de 50 a 60 bilhões em receita anual. Pequim retaliou, impondo tarifas de importação em produtos americanos, incluindo agrícolas. Essas rodadas de tarifas continuaram até o fim de 2019. No final, 362 bilhões em produtos chineses enfrentaram aumento nas tarifas de importação. A China impôs sanções a 1.717 itens dos Estados Unidos, representando cerca de um terço de todas as importações americanas. No início de 2020, os Estados Unidos e China acordaram em cessar a escalada. Os Estados Unidos não aumentaria as tarifas se a China comprasse 200 bilhões de dólares em produtos americanos adicionais, incluindo 50 bilhões em agrícolas. Este acordo não teve realmente sucesso, porque a China não atingiu a meta em cerca de 40%. Apesar da desaceleração provocada pela pandemia, a guerra comercial não terminou. A administração Biden manteve as tarifas de importação, e os resultados desta política se mostraram. Atualmente, o déficit comercial com a China está no menor nível desde 2010. Apesar da desaceleração econômica na China, as tarifas de importação tiveram impacto em certas áreas, e o presidente Joe Biden intensificou a guerra comercial. Através de controles de exportação, ele quer destruir a capacidade da China de fabricar chips avançados. Olhando para o futuro, não há sinais de desaceleração da guerra comercial. Joe Biden pediu que as tarifas de importação sobre o aço e alumínio chinês fossem de 7,5% para 22,5%,
Assim como seu antigo rival Trump, ele ainda está defendendo políticas comerciais perfeccionistas para preservar indústrias estratégicas. Contudo, se Trump vencer, a guerra comercial se intensificará ainda mais. Trump pediu tarifas de importação acima de 60% em diversas importações chinesas, prejudicando a competitividade da China no mercado americano. Por causa dos perigos iminentes desta guerra comercial, o Partido Comunista Chinês decidiu usar a Zona de Livre Comércio da América do Norte a seu favor. Primeiro, temos que falar sobre o envolvimento da China na indústria de manufatura mexicana. 40% do produto interno bruto do México está na manufatura, e uma grande parte de seus produtos está indo para os Estados Unidos. Isso decorre da Zona de Livre Comércio dentro dos Estados Unidos, conforme o acordo Estados Unidos-México-Canadá. Bens produzidos no México podem ser exportados para a maior economia mundial sem tarifas de importação. Por entender quão estratégico é o país, a China conseguiu uma boa posição na cadeia de fornecimento do México. Ela exporta toneladas de equipamentos eletrônicos, maquinário, plásticos e metais para o país. Assim, está indiretamente lucrando dos Estados Unidos como fornecedora de seu principal fabricante. Mas o envolvimento chinês vai muito além disso. Empresas chinesas estão se instalando no México para produzir bens destinados ao mercado americano. O Parque Industrial Rafusan, em Nuevo León, é o maior exemplo disso. 2 fundos de investimento chineses desenvolveram uma área a 200 quilômetros ao sul do Texas. O parque agora abriga diversas fábricas chinesas, valendo centenas de milhões de dólares, que produzem eletrônicos, móveis e equipamentos de jardinagem. O investimento chinês no México tem crescido, atingindo um pico de mais de 400 milhões de dólares em 2021. E isso pode aumentar futuramente. Gigantes corporativas chinesas, como a fabricante de veículos elétricos Build Your Dreams, também estão considerando investir no México. Esta é a maior empresa de veículos elétricos do mundo, recentemente ultrapassando a Tesla em vendas. Para muitas empresas, como a Build Your Dreams, é muito sensato ter uma fábrica no México. Carros de fábricas chinesas no México ainda são considerados produtos mexicanos, apesar dos lucros irem para a China. Carros chineses enfrentam um imposto de importação de 27,5% nos Estados Unidos, enquanto veículos tecnicamente mexicanos têm 2,5%. Já os veículos elétricos produzidos no México são elegíveis a um crédito fiscal de $7.500 pela Lei de Redução da Inflação. Além da tarifa e dos incentivos fiscais, os fundamentos de negócios para se mudar para o México também são bastante bons. Os salários na indústria chinesa estão em alta conforme mostra o gráfico, e os fabricantes enfrentam escassez crescente de trabalhadores. Segundo pesquisa, 80% deles tinham escassez de centenas ou milhares. O Ministério da Educação da China prevê uma escassez de 30 milhões de trabalhadores de fábrica no país no próximo ano. Para tornar a mudança ainda mais atraente, o México tem salários de manufatura ligeiramente mais baixos do que a China e salários mais estáveis. Há também redução nos custos de transporte, pois os fabricantes se mudam para perto do seu mercado-alvo. Ainda assim, podemos ser um pouco céticos sobre as fábricas chinesas no México. Eles podem ter fortes conexões com os fornecedores chineses. Embora os produtos sejam rotulados como feitos no México, muitas das peças montadas podem ser chinesas. Mais importante ainda, o lucro vai para a China. Isso indica que a China poderá compensar parte da renda perdida na guerra comercial. Mas também temos que levar em conta os efeitos geopolíticos. Através de enormes investimentos na economia mexicana, a China está ganhando muita influência no país. Isso frustra as esperanças de uma economia norte-americana independente e estremece os laços entre o México e os Estados Unidos. Contudo, participar da indústria manufatureira mexicana não é o único meio de evitar as tarifas da guerra comercial. Para compreender isso, devemos observar os gigantes do e-commerce Temu e Shein. O modelo de negócios deles é simples: vender praticamente tudo a preços incrivelmente baixos.
Temu tem se destacado com grande sucesso. Por meses, foi o app mais baixado na App Store e Google Play Store, nos Estados Unidos. A empresa até conseguiu um anúncio no Super Bowl com o slogan "Compre como um bilionário". No entanto, há algo suspeito nesses negócios de e-commerce chineses. Eles usam uma brecha no Código Tributário dos Estados Unidos da América, chamada Regra de Minimis. Importações abaixo de um certo valor não precisam pagar taxas. Em 2025, o limite de preço para essa isenção fiscal subiu de $200 para $800. Isso deveria economizar muito trabalho para os oficiais aduaneiros e pessoas que cruzam a fronteira. Não é necessário preencher formulários complexos para lembranças ou pequenas compras. Mas para Temu e Shein, é uma história diferente. Eles usam a regra de minimis para quase todos os seus pacotes, o que é um grande negócio. Esses dois sites agora são responsáveis por quase 1/3 de todos os pequenos pacotes que chegam aos Estados Unidos. Em suma, a isenção fiscal de minimis se aplica a mais de 75% dos pacotes que chegam aos Estados Unidos. A lei foi escrita antes do surgimento do comércio eletrônico, então os legisladores não poderiam ter previsto isso. Mas os efeitos disso são dramáticos. As lojas de comércio eletrônico chinesas têm vantagens sobre as empresas dos Estados Unidos por não pagarem impostos de importação. Além de prejudicar empresas e empregos americanos, isso também afeta negativamente as políticas fiscais e comerciais de Washington. A perda de receita do imposto de importação chega a bilhões de dólares. As lojas online, agora uma indústria de trilhões de dólares, também afetam o saldo comercial entre Estados Unidos e China. Mas as consequências da brecha vão além de apenas Temu e Shein. Armazéns estão sendo construídos no México e no Canadá para aproveitar a regulamentação de minimis, servindo como centros de atendimento para empresas que vendem nos Estados Unidos. Varejistas que importam produtos chineses em grande quantidade enfrentam dificuldades devido às altas tarifas. Uma possível solução seria utilizar armazéns nas cidades fronteiriças do norte ou sul. Os contêineres podem ser processados a tarifas baixas em portos mexicanos, como Ensenada, ou canadenses, como Vancouver. Então, as empresas enviam pacotes individuais para seus clientes através da fronteira, usando a isenção fiscal de minimis. Isso tem a desvantagem de um tempo de entrega mais longo em alguns estados. Mas, em muitas categorias de produtos, os benefícios superam as desvantagens. Lembre-se de que esses produtos não estão sob o acesso habitual livre de impostos na área do acordo Estados Unidos-México-Canadá. Como os produtos são fabricados inteiramente na China, importadores canadenses ou mexicanos pagariam impostos se o preço excedesse $800. Mas aí está o truque. Como esse esquema é tão eficaz, muito investimento está sendo aplicado nele. A Maersk, empresa de logística e transporte, recentemente construiu uma fábrica em Tijuana. A cidade fica a apenas 20 milhas, cerca de 32 quilômetros, de San Diego. Em comunicado à imprensa, a empresa mencionou a possibilidade de usar isso para operações de evasão tarifária, conhecidas como Seção 321. A Amazon também construiu um centro de distribuição na mesma cidade fronteiriça. A China é a maior beneficiária disso, pois permite que continue vendendo produtos para os Estados Unidos. Esses armazéns fronteiriços são uma das razões para o próspero comércio entre China e México. Isso também ocorre, em certa medida, na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Não é tão óbvio quanto os produtos chineses passando pelo México, já que as importações do Canadá da China só cresceram ligeiramente. Como mostra o gráfico, as importações canadenses da China aumentaram cerca de $10 bilhões nos últimos 4 anos. Apesar de pequena, uma parte desses $10 bilhões é de produtos chineses que passam por centros de atendimento canadenses. Uma empresa de logística em Toronto é muito aberta sobre isso. Com o início da guerra comercial, ela se posicionou como intermediária entre fabricantes chineses e consumidores americanos. Porém, as táticas para driblar os impostos da guerra comercial podem sumir tão rapidamente quanto apareceram.
Funcionários do governo dos Estados Unidos estão mais desconfiados dos investimentos chineses no México, e as potenciais fábricas de veículos elétricos da Build Your Dreams serão notadas. O governo atual já demonstrou inquietação com a chegada de montadoras chinesas na economia do México e pode adotar medidas para enfrentá-las. No cenário em que Trump seja reeleito, essas sanções certamente virão. Trump afirmou que, se eleito, aplicará uma tarifa de 100% sobre carros elétricos produzidos no México por companhias chinesas. Enquanto isso, Washington pressiona México e Canadá a aumentarem impostos de importação sobre produtos chineses. Recentemente, membros seniores da administração Biden foram ao México discutir essas questões. E eles foram bastante bem-sucedidos. Em seguida, o México anunciou aumento de tarifas em mais de 500 produtos chineses importados. As novas taxas variam entre 5% e 50%, afetando cerca de 90% de todos os produtos chineses que vão para o México. Sendo os Estados Unidos o país mais influente no México, o governo mexicano provavelmente não teve escolha senão atender às suas exigências. O golpe mais mortal para as invasões tarifárias da China pode ainda estar por vir. Legisladores americanos pedem o fim das atuais regulamentações de minimis. Em parceria com sindicatos e grupos de fabricação, eles pressionam por um projeto de lei para reformar o sistema de impostos de importação. Uma ideia é variar o limite de minimis, com base em onde o produto se origina. O projeto de lei poderia ter apoio bipartidário por abordar questões importantes para ambos os lados. As isenções fiscais atuais estão prejudicando o saldo comercial com a China. Além disso, muitos produtos chineses não são competitivos por natureza. Isso é especialmente verdade na indústria têxtil. A China está inundando os Estados Unidos com produtos têxteis fortemente subsidiados, feitos com o trabalho forçado dos uigures em Xinjiang. As empresas americanas estão em grande desvantagem porque eles podem vender esses produtos não competitivos sem pagar impostos de importação. Isso tem efeitos terríveis. Em apenas 5 meses, a indústria têxtil americana perdeu 10 fábricas de produção. Outro problema evidente com a regra de minimis é a quantidade de pacotes que entram nos Estados Unidos sem fiscalização. A maioria dos pacotes abaixo de $800 não são verificados pela alfândega. Assim, 90% de todos os produtos ilegais, incluindo narcóticos, entram nos Estados Unidos desta forma. Com o suposto envolvimento chinês na crise do fentanil, isso é um grande problema. Mais uma razão para rejeitar essa lei. Então, o governo dos Estados Unidos tem as ferramentas para impedir as evasões tarifárias chinesas. Isso é crucial para a guerra comercial e o cenário geopolítico global. Para manter a zona de livre comércio com México e Canadá, Washington precisa limitar a entrada de produtos chineses nesses países. Essa é a única maneira de ter uma economia norte-americana independente, que é um ativo muito estratégico. A zona de livre comércio remonta a 1994, quando os 3 países eliminaram tarifas de importação e exportação para estimular o comércio. Nesse sentido, foi muito bem sucedido. O comércio entre os Estados Unidos e o México aumentou quase 10 vezes, de 81 bilhões de dólares em 1993 para 798 bilhões em 2023. O comércio com o Canadá também cresceu significativamente, mais que triplicando, de 211 bilhões para 774 bilhões de dólares no mesmo período. A zona de livre comércio foi criticada por Donald Trump devido aos impactos negativos nas indústrias e empregos nos Estados Unidos. Isso ocorre porque os Estados Unidos têm um déficit comercial com o México e o Canadá, resultando na inundação do mercado americano com produtos estrangeiros. Em 2022, esse déficit comercial era de 53 bilhões e meio de dólares com o Canadá e de 130 bilhões e meio de dólares com o México. Contudo, há grande vantagem nas relações econômicas com esses vizinhos. Para entender isso, temos que olhar para as mudanças drásticas na paisagem geopolítica. A Pax Americana, que estabeleceu a base para o comércio global, foi substituída por uma ordem mundial multipolar.
Por causa do comércio chinês, os Estados Unidos não são mais o líder incontestável do mundo, tanto economicamente quanto geopoliticamente. As implicações econômicas dessa nova ordem mundial são imensas. Os Estados Unidos protegeram o comércio global por décadas. Mas se a ordem mundial se tornar multipolar, as desvantagens do comércio global podem superar os benefícios. Washington não consegue mais assegurar a estabilidade, o que pode levar à interrupção das rotas comerciais globais por conflitos. Muitos países buscam reduzir suas dependências econômicas de outras nações. Mas há uma exceção a essa regra: aliados regionais. Washington pode perder sua liderança no Oriente Médio ou Ásia Oriental, mas pode mantê-la na América do Norte. É por isso que os laços econômicos com o México ou o Canadá são benéficos mesmo em um mundo multipolar. O México e o Canadá podem substituir vários dos antigos parceiros comerciais dos Estados Unidos. O México possui mão de obra barata e um grande mercado consumidor, beneficiando empresas americanas. O Canadá já é o maior fornecedor de energia para os Estados Unidos, representando 52% do total de importações de petróleo. Isso pode levar um tempo, pois o país possui a terceira maior reserva estimada de petróleo, atrás apenas da Venezuela e da Arábia Saudita. O Canadá também possui muitos outros recursos naturais, como minerais e metais. Os vizinhos de Washington têm muito a oferecer. Por isso, a região merece ser protegida da influência chinesa. Em síntese, a China buscou explorar a zona de livre comércio e lacunas legais para evitar as tarifas americanas. Com a rota comercial China-México florescendo, bem como a ascensão de Temu e Shein, isso parece estar funcionando. Mas as rachaduras já estão aparecendo. Com novas peças de legislação e ação diplomática, Washington está tentando parar as táticas de evasão da China. Isso deve garantir o equilíbrio comercial e fortalecer a economia dos Estados Unidos.